A TV OK, em parceria com o Correio do Vale do Rio Grande, apresentam Direto no Foco, com a apresentação de Marcos Lopes, comentários, análise de Carlos Alberto Alves, às terças e quintas, sempre às 18 horas. Por um lado, houve exagero no uso, em alguns momentos, no uso de áreas, usando a mídia, rádio. A notícia vista por todos os ângulos que interessa você. A análise, o comentário, Direto no Foco. Na TV OK, a palha? Anda logo, vai, clica aí no gostei, o joinha, e clica aqui, ó, e se inscreve aí, tá ok? Vou esperar, hein? Vamos lá, aí sim! Então vamos pro vídeo! Um abraço para você ligado com a gente. Gente, hoje quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. A Ângela já está perguntando, tem hoje o Carlos Alberto Alves? Tem hoje o Carlos Alberto Alves. Um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Mais uma vez eu quero pedir para você dar um like, para você curtir. Quando você faz isso, você faz com que as plataformas do Facebook e do YouTube permitem com que mais pessoas vejam. Nos ajude a compartilhar, a fazer com que o maior número de pessoas possível veja esse programa, compartilhe e nos ajude. Hoje, quinta-feira, dia 30, mais uma edição do Direto no Foco, com ele, Carlos Alberto Alves. Boa tarde, Carlinhos. Atenção, boa tarde, Marcos Lopes. Boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando. Estamos aqui hoje para fazer um trabalho de entrevista, como fazem todas as quintas-feiras. Hoje, com a presença do vereador Érico Silveira, que lidera na Câmara, por assim dizer, sem esse título oficial, a oposição ao prefeito Renatinho Orives. E é um nome que se destaca também como atuação no conjunto das questões que dizem respeito à cidade. Vamos aqui hoje bater um papo com ele. O Érico Silveira tem uma herança, corre nas veias de Érico Silveira, a questão da política. O pai dele, doutor Hernani, todos se lembram. Quem não se lembra, estuda a história e vai entender o papel dele na política de Passo, que foi prefeito durante 3 mandatos, e essa herança do Érico vem porque desde quando nasceu, praticamente, acompanha a política na cidade. Boa tarde, Érico. Boa tarde, boa noite, né, Carlinhos? Eu até vacilei aqui na hora que... Primeira coisa que eu vou falar aqui, contar um segredinho para os nossos amigos internautas. Esse querido apresentador que está aqui do meu lado, meu amigo, depois de vários infartos, outros problemas de saúde, alguns problemas financeiros, alguns problemas de qualquer tipo de ordem. Alguns perduram. Está chegando aos seus 66 anos hoje. Eu, Carlinhos, então queria assim de público te desejar muita saúde, muita paz, muito sucesso, que Deus te ilumine em todas as suas jornadas. Deus ilumine a você, aos seus filhos, a sua família. Viu? Que te dê toda a felicidade do mundo possível. Você é, para mim, uma pessoa muito especial, tá? E tenho certeza que tudo aquilo que você fez para a sociedade passense, contribuindo como jornalista, no âmbito político, a cidade, está mais do que agradecido. E nós queremos que você continue brilhando esse caminho. Minha aniversário, não sei que as questões da vida não é coisa boa de comemorar, não é uma coisa para se comemorar. Mas o caso nosso, de chegar aos 66 anos de vida, é comemorar esse caso, a hora que chegamos lá. Então, muito obrigado pelos votos e... Principalmente sendo 77 com um corpinho de 56. Eu, na verdade, tenho que ser... O meio que você falou aí, porque eu estou com 66. Mas, voltando ao tema, estamos aqui com você para avaliar diversas questões da nossa cidade. Eu queria começar aqui, porque é um tema que está mobilizando a cidade em torno desse assunto, foi o fato de vir a público uma entrevista que o Dr. Flávio Ribeiro deu ao jornalista Dirley Freitas, que fala da situação de caos que vive o Hemominas em Passo. Uma situação em que as coisas cresceram. Em 95, teu pai que era prefeito? Era prefeito,
Essa situação a gente tem que avaliar agora, fazer primeiro um breve histórico. Certo? Em 95 foi criado o Hemominas, foi na primeira administração do meu pai, e desde 95 até o vigente ano, a Prefeitura mantém com o Hemominas um convênio de prestação de serviços de cessão de imóvel e de cessão de funcionários. Desde 95 até hoje, todos os prefeitos que passaram cumpriram esse convênio e cederam, sem problema algum, sempre renovaram os convênios, sempre mantiveram o local do Hemominas, sempre pagaram as despesas de aluguel, o lugar do imóvel e sempre cederam funcionários. Paga, inclusive, a Prefeitura se responsabiliza. Eu estava vendo, eu estou aqui com o pagamento do telefone, tem 2 linhas lá, então, energia elétrica, água. Quer dizer, o Hemominas existe por causa da Prefeitura. A vida inteira, a Prefeitura sempre foi a mantenedora e a parceira primordial do Hemominas. Então, na época, quando foi feito o primeiro convênio, o Estado só abriria o Hemominas aqui se a Prefeitura tivesse essa possibilidade de manter o Hemominas, o que foi feito. E é uma coisa maravilhosa para a cidade. A gente sabe que toda hora a gente está precisando. A quantidade de doadores de sangue cada vez aumenta mais, graças ao trabalho do pessoal que está ali, principalmente o Dr. Flávio Ribeiro. Agora nós chegamos num ponto que a gente tem que desmembrar isso em 2 coisas. Primeiro, Carlos Alberto, está sendo a primeira vez que a Prefeitura está falhando na cessão de funcionários para o Hemominas. É a primeira gestão que está deixando a desejar nesse ponto. É a gestão Renatinho Orives. E segundo ponto, para a gente chegar nesse denominador comum. Em 2017, a metade do ano 2017, e no final do ano passado, 2019, eu denunciei que a Prefeitura vem fazendo algo que, no meu ponto de vista, é irregular. O que é isso? É aposentar os funcionários, declararem a vacância dos cargos de alguns funcionários, pelo fato desses funcionários serem aposentados pelo INSS. Na minha opinião, quando esse funcionário não adquire ainda os 70 anos que é a aposentadoria compulsória, a Prefeitura só poderia decretar a vacância do cargo caso, veja bem, caso a Prefeitura tivesse um sistema de previdência próprio, o que não existe. Na situação de hoje, eu acredito pela definição do INSS. Isso, eu acredito que a forma que a Prefeitura está fazendo, ela está criando uma bola de neve para o futuro administrador. Porque a hora que dá uma decisão favorável para os funcionários, e a maioria deles ingressou na Justiça, isso vai virar uma bola de neve. E esse pessoal, alguns deles são tirados lá então agora, do Hemominas. Isso foi uma denúncia, quando eu denunciei essa parte das aposentadorias e da vacância dos cargos de forma irregular, no meu ponto de vista, tá? E também no ponto de vista da ala majoritária do Tribunal de Contas e de algumas decisões já do Poder Judiciário, isso eu denunciei que pouca gente deu importância na época. Agora, o que aconteceu? O Hemominas tinha 19 funcionários. Hoje tem 7 foram demitidos. De uma maneira ou de outra saíram de lá. Da Prefeitura, a Prefeitura tinha 19. Desses 7 funcionários que saíram do Hemominas, os 7 eram da Prefeitura. 2 existia uma situação de aposentadoria especial, que de fato foi correta a vacância. Os outros 5 estão nessa situação que eu te falei. Então, o que você diminuiu um quadro que era de 19 funcionários para 12 funcionários, com a saída de 7. E a Prefeitura deixou esses funcionários sair. Esses 7 funcionários aposentaram, saíram, foi decretada a vacância do cargo, e a Prefeitura não repôs. Então, como que vai funcionar sem a reposição de peças? O Hemominas simplesmente já é um órgão enxuto. Tá? Por si só, já é um órgão enxuto. Porque lá são várias atividades que tem dentro da questão da doação de sangue. Então, você tem várias atividades internas ali dentro. E o Hemominas, ele é absolutamente enxuto desde a sua criação. A partir do momento que você tira 7 funcionários, o que sobra? Sobra um quadro de pessoal deficitário. Peraí, que não consegue suprir a demanda de atendimento. Você está colocando uma coisa que merece reflexão aqui
por nossa parte, que é o seguinte, quando o Hemominas foi inaugurado, em 1995, ele atendia por mês 150 pessoas. Isso. Hoje o doutor Flávio me disse, ou disse na entrevista que foi levada ao ar, que esse atendimento subiu para 1.500 por mês. Então, mas aí, olha, veja bem, com esse mesmo número de funcionários em 95, então, você atendia 150. Agora, com o quadro de funcionários caindo, que eram 19 e agora está em 12, porque 7 saíram, como que você vai trabalhar? Está numa situação precária. Foi por isso que o doutor Flávio Ribeiro, corretamente, veio a público denunciar a situação do Hemominas. Nós temos aqui, inclusive, a cópia do último termo de cooperação que foi renovado em 2016 pela atual administração. Dentro dessas cláusulas... 2016 foi a administração anterior. 2016 foi a administração anterior, da Taíde. Foi a última renovação que eu tenho em mãos. Agora, veja bem, olha aqui na cláusula primeira. Trabalhar em parceria com a Fundação Hemominas em todas as atividades administrativas e técnico-científicas atinentes à organização, manutenção e desenvolvimento da unidade por meio das ações. Item 1.1.2 agora. Manter cessão dos servidores necessários ao funcionamento da unidade sem ônus para o Hemominas, devidamente formalizado. Então, essa gestão, o que fez? Deixou sair 7 funcionários, 2 corretamente, que foi uma aposentadoria especial, os outros 5 foi dessa aposentadoria que eu questiono o formato, e simplesmente não repôs. E agora, com um atendimento que subiu praticamente, tornou 10 vezes mais do que era, e você tem diminuição do quadro, é lógico que o Hemominas não vai aguentar. Não vai aguentar a demanda. Em nota, ontem, a prefeitura disse que o problema do Hemominas é do Estado, que ela paga a conta de água, frisou isso. Então, se o problema do Hemominas for do Estado, assim, não é verdadeiro isso. Se o problema do Hemominas for do Estado, a prefeitura não sabe sequer a validade do próprio convênio que está em vigor. Porque não adianta, o Carlos Alberto, não adianta falar, esse convênio foi da administração anterior. Não existe administração anterior. Convênio é entre prefeitura, Estado e Hemominas. Independente se o prefeito era Taíde, se o prefeito agora é o Renatinho, isso tanto faz para efeitos práticos. Que não existe Renatinho. Existe o Renatinho, que é o representante do município de Passos. Então, convênio existente, em vigor, assinado na administração do senhor Taíde Vilela, em vigor até hoje, tá? Responsabiliza a prefeitura, sim, pela manutenção do imóvel e pela cessão de funcionários. Isso é independente se é o senhor Renatinho, que é o prefeito, se o senhor Marcelo Vasconcelos, que é o procurador, se o sei lá quem é secretário de saúde. O convênio está em vigor e a prefeitura tem total responsabilidade da manutenção de Hemominas. A responsabilidade não é do Estado exclusivamente. É uma responsabilidade solidária de Estado e prefeitura. Volto a repetir, agora vamos ler aqui, ó. Novamente, vamos falar também o item 1.1, para todo mundo ver a importância desse convênio e a responsabilidade da prefeitura. Está aqui o convênio entre Hemominas e o município de Passos, chamado Termo de Cooperação Mútua, que entre si celebra a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, Hemominas, e município de Passos. Então, quando fala município de Passos, é o ente prefeitura. Não é Renatinho Ourives, não é Taíde Vilela. Isso. É o município de Passos. Tem uma delegação momentânea para uma delegação momentânea. Mas quem é o assinante, a parte cooperada, a parte que tem a legitimidade ativa para assinar esse convênio, é o município de Passos. Seja ele representado por Guinho, Luizinho ou Zezinho. Tem uma cláusula. Então, vamos aqui, Carlos Alberto, só aqui, ó. 1.1. Manter a cessão do imóvel conforme termo de cessão real de uso para o funcionamento da unidade regional, de acordo com as especificações técnicas pré-estabelecidas e sem ônus para a Fundação Hemominas. Item seguinte: prestar manutenção e conservação do imóvel, contratar seguro do imóvel onde funciona a unidade. Agora o item mais importante:
1.1.2, vou repetir. Manter cessão dos servidores necessários ao funcionamento da unidade sem ônus para o Hemominas devidamente formalizado. Então, o que é esse convênio? Que a Prefeitura tem a responsabilidade, tá? A sua responsabilidade pela manutenção do Hemominas. Não adianta a atual administração me falar que não é a responsabilidade dela, que é. Se eles desconhecem esse termo, é melhor estudar esse termo, porque a responsabilidade é da Prefeitura, pela manutenção, cessão do imóvel, segurança do imóvel, conservação do imóvel e principalmente pela cessão dos funcionários. Tem um modo, aí não deu para copiar todo o convênio, mas aí prevê um modo de rescisão do contrato. Mas essa decisão tem que ser avisada com antecedência para que as partes que estão discutindo isso aí assumam a sua competência para continuar o trabalho do Hemominas ou não. Agora, o Carlos Alberto, veja só, o nível... Teria que ser avisado. O nível desse convênio que está em vigor e a Prefeitura tem que manter. A gente seguindo adiante, já na outra página, vamos aqui ao item 1.1.2.4. Deverá, é responsabilidade da Prefeitura, então vamos lá, deverá substituir os servidores por outros da mesma categoria profissional quando houver necessidade para o devido funcionamento da unidade. Por unidade, entenda-se Hemominas. E vamos ao seguinte, 1.1.2.5. Olha como começa essa cláusula. Ceder novos servidores na medida da necessidade e de acordo com os critérios do Hemominas, possibilitando com essa medida condições para ampliação da prestação de serviços. Então, esse convênio, ele é mais claro, mais transparente que esse copo d'água. A Prefeitura tem uma obrigação real de manter o Hemominas. Se o Hemominas fechar aqui em Passos, tem um culpado, Prefeitura Municipal de Passos. Vereador Eric Silveira, então vamos às questões ligadas a medidas que poderiam sanar essa situação. Primeira notícia que nós temos é que a presidente do Hemominas, Júnior Mourão, estará aqui em Passos dia 5 de fevereiro para conversar com o prefeito Renatinho Orives sobre o que está acontecendo no Hemominas. Ponto 1. Nesse caso, eu perguntei a ela, o Hemominas corre risco de fechar? Ela me disse, Prefeitura e Estado não vão deixar o Hemominas fechar. Já apontou responsabilidade para o Renatinho em cima do convênio que nós estamos fazendo aqui. Tem um convênio assinado. Então, essa sessão de funcionários, Carlos Alberto, a gente sabe a situação do Estado. O Estado não vai contratar funcionário. O Estado não vai contratar. Aliás, o Hemominas não vai contratar. E o Cássio garantiu, né? E o Cássio Soares garantiu também. Não, o Cássio Soares disse que o Estado contrata. Agora, tanto é que existe... Mas não é verdade, ele não tinha conhecimento do convênio. Agora, eu quero saber, tanto é verdade que o Estado não vai contratar, que o Hemominas não vai contratar, que existe esse convênio, exatamente para não ter esse problema. O convênio de cessão de funcionários foi criado na Prefeitura, volto a frisar, 1995, exatamente para que o Hemominas funcione sem problema. Agora, Eric, é o seguinte... Então já está chegando num ponto agora que a Prefeitura está querendo se eximir de responsabilidade. Não. Eu acho que ela não está querendo ela quer se omitir do cumprimento do convênio. Ela está querendo se omitir? O convênio está aí, mas ela não está cumprindo. Você sabe qual que é o grande problema desse pessoal da Prefeitura atualmente? Todos aqueles convênios, contratos que vêm de administração anterior, eles acham que não é responsabilidade deles. Mas é. Ninguém contratou o Renatinho Orives, volta a falar, é o município que faz. Em favor da população. O que a Câmara de Vereadores, se o prefeito insistir em não nomear novos servidores, não atender a demanda que o Hemominas exige nesse momento, o que a Câmara de Vereadores, o que o Eric Silveira, que tem um olhar muito atento com relação à questão da saúde, pode fazer para chamar a responsabilidade do prefeito em cumprir algo que é importante para a população da cidade e da região? Olha, Carlos Alberto, a primeira coisa eu teria que pedir esclarecimento da Prefeitura do porquê que eles estão tendo essa atitude com a cidade de Passos, que essa atitude não é com o Hemominas. Essa atitude é com a cidade de Passos, com os cidadãos passenses que a Prefeitura está prejudicando.
a gente vai primeiro ter que tomar as providências, saber de forma oficial da prefeitura o porquê que ela está tendo esse comportamento. Quero saber. Por que a atual administração está tendo esse comportamento. Depois dali, se a gente identificar algum tipo de caso que seja de improbidade administrativa, ou são casos de nós mesmos ingressarmos diretamente com uma ação civil pública contra o prefeito, toda medida judicial precisa formar a gente vai fazer. Uma comissão para isso, ou isso é uma ação da Câmara ou do vereador? Não, eu faço parte da Comissão de Saúde, junto com o Dr. Rodrigo Barreto e com o João Serapião. Nós, pela comissão, eu te garanto que nós vamos exigir esse esclarecimento. Que a população está aí, na verdade, correndo o risco de ficar sem reunidos, que o Dr. Flávio deixou claro isso. Ó, tem muitos problemas lá, que um deles, que é muito grande, é com relação ao local. Já pode se considerar como sendo um local ultrapassado para atender a demanda que hoje existe lá. Isso está nos números. Se antes você atendia 150 por mês, você atende 1.500. Então vai ficando deficitário. Agora, hoje, por incrível que pareça, a questão do local é o menor dos problemas. O problema maior hoje é se vai fechar ou vai ficar aberto. Exatamente. Esse é o grande problema. Esse é o problema principal. É se a prefeitura vai cumprir a sua obrigação e cumprir esse convênio, cumprir esse contrato, ou vai se esquivar de novo. Ou vai ficar deixando a população novamente desassistida. Alguma pergunta, Marcos? Carlos Alberto, primeiro, antes da pergunta, eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, o Samuel lá em Curitiba, a Ana Cristina, o Taquinho, o José Eustáquio do Nascimento, está mandando um abraço, a Denise Silva, o Gilberto Almeida lá em Belo Horizonte, o Roque Moraes, a Maria Célia e a Suzana, que pergunta o seguinte: nesse caso emergencial, do ponto de vista legal, ela só não direcionou se é para o Érico ou para você, a MEG pode contribuir de alguma forma? Fala, Eric. A MEG não tem funcionários para ceder. Como que a MEG vai contribuir? Infelizmente não tem, a não ser que faça um termo lá de convênio com o Mominos e cada prefeitura conveniada seja um funcionário. Mas eu não vejo assim. Teria que ser com as prefeituras. Teria que ser, pode até fazer com as prefeituras da região. Tal, mas não utilizar, se ela pelo menos em caráter emergencial. Mas agora, o Marcos, deixa eu te falar uma coisa. A gente está aqui mais ou menos batendo de ferro frio. Falar que a prefeitura não tem funcionário para ceder é a gente cair no ridículo. Isso aqui é o primeiro ponto, a gente cair no ridículo. Porque desse pessoal que a prefeitura aposentou, certo ou errado, abriu vaga. E a prefeitura contratou. Seja mediante processo seletivo, terceirização, indicação, de qualquer jeito. Entrou gente. A prefeitura nunca teve tanto funcionário como nessa gestão. Essa gestão é um desmando, é um caos, porque tem uma quantidade de funcionários excedentes que ninguém sabe o que estão fazendo lá. Agora... Mas esses funcionários são terceirizados, eles usam essa manobra de terceirizar. Exatamente, para tirar da responsabilidade de pagamento da folha, né? Por exemplo, a folha hoje, pelos meus cálculos, o que a prefeitura deve gastar em média com o pessoal, você vai juntar os funcionários próprios, que deve estar mais ou menos em 50% a 52%, mais os terceirizados e outro tipo de contratação, está ultrapassando 70%. É um inchaço da máquina, porque na hora que você vai fazer o cálculo de despesa com o pessoal, o terceirizado não entra no cálculo. Mas entra na prefeitura. Mas entra na prefeitura e entra nas despesas correntes. Então você tem ali hoje um inchaço da máquina, que já era grande, vamos falar a verdade, a máquina já era grande, hoje ela está gorda, está inchada, está um elefante. Então, esse é o grande problema. Agora, a prefeitura alegar que de fato não tem funcionários para ceder, isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é uma piada. Você chega naquela prefeitura, você vai subindo, descendo a escada, você está trombando em funcionários lá inúteis. Ô, Eric, então, você é uma pessoa que tem experiência, inclusive administrativa, porque você foi chefe de gabinete. Nós estamos acompanhando a nossa cidade numa verdadeira peneira. É uma peneira, não tem uma rua. Até eu estive conversando com uma pessoa e ela me colocou que o Renatinho estava pensando em fazer na cidade sinalizar as ruas possíveis de ser transitadas. Mas ele desistiu porque ele não encontrou. Ele não encontrou. Essa é boa, vou colocar sinal, essa rua pode passar, essa aqui não pode. Ele ia ficar muito sinalizado, entendeu? Ia desvios.
Rapaz, então, se você passar, por exemplo... Mas o que... Não, hoje eu tive que fazer fui visitar um amigo, aí tive que passar ali na Rua Caetés. Olha, é uma vergonha. A Rua Caetés tem um buraco, tá indo de fora a fora na rua. De fora a fora, parece uma valeta. E é um buraco. Em frente, a um estabelecimento comercial, eu quero concluir. O cara falou para mim, velho, que se montar um mecânico aqui em frente, ele fica rico. E outra coisa, começou a causar problemas às pessoas. Sim. O motoqueiro já morreu porque caiu no buraco, resvalou no buraco. Aquela lá é uma via que é perto de casa, eu passo nela todo dia. É criminoso. Né? Eu acabo passando nela todo dia. A Zé Caetano de Andrade não tem condição mais de tráfego. Agora a pergunta é insistir numa operação tapa-buracos, como o Renatinho quer insistir, inclusive com 17 milhões para enfiar no buraco. Você acha que é a solução? Ou que caminho deveríamos seguir como cidade para esse problema do buraco ser realmente sanado? Vamos lá, dois pontos de vista. Primeiro, se for pegar esses 17 milhões para tapar os buracos da cidade, poderia até sanar alguma coisa. Mas eu vou te falar, Carlos Alberto, que vão pegar esses 17 milhões e enfiar no buraco. Tá? Que vão fazer o serviço igual está sendo feito. Porque o problema do tapa-buraco é a forma e a adequação do serviço. A licitação que a prefeitura fez é uma licitação completamente descabida e falha, porque ela não exige uma qualidade do tapa-buraco. Ela não exige. Você tem uma qualidade de nível A, de B, de C. Aqui deve estar E, deve estar Z. Porque do nível A você tem que fazer o recorte, você tem que limpar a base, você tem que ter uma espessura de 5 centímetros. Tem todo um preparo para você não desperdiçar o serviço. Então, simplesmente, na licitação da prefeitura, quanto à qualidade do serviço, ela é falha. Então, que empresa que vai prestar um serviço de qualidade se o município, que é o contratante, não exige? Agora, tem uma outra lei da minha autoria, de responsabilização da empresa, que presta serviço de tapa-buraco com asfalto. Prevê a sanção e prevê que a prefeitura tem que acionar a empresa caso o serviço mal feito. Agora, por que a prefeitura não pega essa lei também e aciona a empresa? Porque tem que ficar todo mundo calado. Então, o que já se gastou em tapa-buraco mal feito, esse ano, se tivesse feito uma vez bem feito, estaria aí. Só que o serviço é de péssima qualidade, que a prefeitura não tem fiscalização e não exige das empresas a qualidade necessária. É um dinheiro que vai pelo ralo. Na época que o seu pai foi prefeito, se inaugurou aqui em Passo um sistema de mutirão de calçamento. Certo. E esse com bloquetes. E era com bloquetes, é isso que eu ia dizer. Que era com bloquetes, que é um sistema que permite, inclusive, a percolação da água. Não quero dizer que vai resolver o problema de escoamento de água, não, mas é um benefício. À época era possível fazer isso porque os custos eram compatíveis. Você acha que hoje é possível fazer uma fábrica de bloquetes, como existiu naquele tempo, e aproveitar isso para poder fazer os mutirões, pavimentar ruas, sem ter que despender com asfalto, que no fim acaba danificado? Olha, Carlos Alberto, na verdade é o seguinte, não precisa da gente montar uma nova fábrica de bloquete. A fábrica de bloquete está lá no distrito. É só colocar para funcionar. Eu não sei hoje se o sistema de mutirão a gente conseguiria fazer igual naquela época. Acredito até que não, porque acaba já ficando o modelo ultrapassado, defasado. Tal. Na época era uma coisa, mas a cidade era muito menor. Tal. Hoje a cidade cresceu, então eu vejo essa dificuldade. Mas colocar a fábrica para funcionar, é só você apertar um botão que está funcionando, que está lá. Você tem que dar manutenção. Esses dias até estive lá para ver a situação. Também aproveitei para ver a situação do Canil. Você já vai falar. Então fui lá, vi a situação da máquina, da fábrica de blocos, é só colocar para funcionar, dá manutenção, limpa ela, acerta, está lá, pronto para funcionamento. Inclusive, seria até bom colocar ela para funcionar mais rapidamente, para as suas que tem um bloquete, até para dar manutenção. Você trocar aqueles que estão quebrados, acertar alguma coisa. Acertar o piso. Seria ótimo se desse essa situação. Já a prefeitura tem uma visão muito curta da coisa.
Eles têm uma visão muito limitada em termos de administração. Nós nunca conseguimos, por exemplo, 17 milhões vivos para você fazer aquilo que você quer. Todo o dinheiro que a gente colocou aqui era vinculado. E foi muito bem vinculado, diga-se de passagem. E eu vou te contar um segredo. No final do ano, foi liberado 817 mil para se fazer a obra lá em cima do Zé Caetano com a Sabiá. Sabe quem conseguiu essa verba? Dr. José Hernandes Silveira. A maior verba que veio até agora para o governo do Renatinho veio do MDB e da última gestão do meu pai. Você fala da obra da Avenida Sabiá? Da Avenida Sabiá e da Zé Caetano, onde tem de fazer uma caixa de contenção de água pluvial. Lá em cima. Lá em cima. Perto da BB. Isso. Ali tem uma bacia de contenção. Então foi liberado agora 817 mil, que ficou parado durante todo o mandato do Ataíde Vilela, e a gente tem que fazer justiça. O Ataíde não quis a obra, não se esforçou. E o Renatinho agora, passados 3 anos, conseguiu, junto à Caixa, a liberação dessa verba. Agora, foram 7 anos de atraso. Né? Porque a gente estava em andamento, todo o trâmite legal na época foi feito com a convênio em 2011, e começou a se liberar a verba a partir do segundo semestre de 2012, já no terceiro mandato do meu pai, no final dele. E a maior verba que o Renatinho conseguiu nesses tempos ainda veio do MDB. Fazendo política, Renatinho, né? Pois é. Então, agora, outra coisa. Fazendo política de aliança. Se eu fosse... O doutor Hernando conseguindo ver. Se eu fosse prefeito, Carlos Alberto, e conseguisse uma verba de 17 milhões, primeira coisa que eu faria, compraria uma usina de asfalto e tentaria montar em Passo uma usina de reciclagem de lixo. Agora, nós levamos na Câmara, você estava presente, junto com o Davi do Sindicom, um amigo do Davi, empresário, bem-sucedido, mostrou para a gente a possibilidade de ele implementar uma usina de reciclagem e produção de energia. A prefeitura não deu bola, não tinha nenhum representante da prefeitura, a gente mandou convite. Ninguém lá para ver. O cara ia montar tudo do próprio bolso. Sim. Ele ia montar lá no aterro sanitário, ele ia pegar todo aquele lixo que está lá e produzir energia. Reciclar ele e produzir energia. E vender essa energia mais barata para o empresário. Não teve um assessor da prefeitura lá para ver a apresentação. Tem uma pergunta. Depois eu queria voltar ao tema dessa questão da escolha. Eu vou passar para você. A questão da escolha de empresas para atuar na cidade. Ok. Carlos Alberto, nós queremos mais uma vez agradecer a Lúcia Helena, o Milton Campos, Vera Viana, ao Brás Linhori, a Amália, Alice, Cláudia Costa e também o Fernando, que pede para perguntar ao Érico o seguinte: Érico, como vereador atuante, a quantas anda o Hospital da Mulher? Para você, Érico. Não, eu estou tentando responder, mas está do mesmo jeito. As paredes estão levantadas, do mesmo jeito, obra parada. Quando eu comecei como vereador, passados 3 anos, está do mesmo jeito. Deixa eu dar uma reformada na pergunta dela, porque ela é interessante. Quando ela quis perguntar quanto está o Hospital da Mulher, ela sabe quanto está em termos de obra. Mas em termos de trabalho para que ele se conclua, você conhece alguma coisa? Você tem visto o deputado Cássio Soares mover pedra para isso? Porque o Cássio vem falar de transformar crime de especialidade. Tem o São Lucas para isso. Não vejo ninguém mexer para criar aquilo lá. Está se transformando numa obra que vai ficar parada. Esses dias nós publicamos dentro do Facebook do MDB um pouco da história do Hospital São Lucas. Né, que aquilo foi criado primeiro como maternidade particular, depois passou para a Santa Casa, e depois da Santa Casa o município incorporou. E ali se criou o primeiro hospital municipal, que era o hospital de fato, que era o Hospital São Lucas. Agora, nós temos lá um belíssimo um edifício, que só dar uma reforma pode atender a população perfeitamente. Por que ele está naquele estado de abandono? Por que a gente não pode transformar aquilo num centro de atendimento à população, com exames, cirurgias rápidas? Por que não se faz isso? Está deixando todo aquele prédio abandonado. Aliás, não é só o prédio. Né?
qualquer centro de saúde hoje, se você for na Cidade de Paz, está abandonado. Não. Qualquer um. Não tem nenhum em boas condições de atendimento. Todos abandonados pela própria. A bem da verdade, tem um novo, já ali no Jardim Planalto, que tem... Está sem manutenção, você pode passar lá e está novo, porque ele foi construído agora. Apenas isso. Mas o abandono da administração é mesmo. Já que nós estamos colocando... Ô, Carlos Alberto, pois não. Tem aqui, ó, o José, não dá para me ver aqui. Ele está perguntando o seguinte: vocês sabem da parceria da Secretaria de Saúde com a Faculdade de Atenas? Não é parceria. Eu vou colocar aqui, o Érico me corrige se estiver errado. É uma obrigação que as faculdades de medicina, tanto a Atenas como a da UENG, têm com o município dentro de um programa com o Ministério da Saúde. E aí elas são obrigadas a fazer uma ação com a utilização dos médicos que estão formando, né? Vão exercer residência. Pode contar um segredinho? Você não conta para ninguém, não? Não, só para aqui, para o Marcos Lopes. Você souber a quantidade de funcionários de PSF da Secretaria de Saúde que estão dando aula na Atenas em horário de serviço da Prefeitura, amigo... Isso merece um olhar fiscalizador da Câmara. Isso vai, a partir de segunda-feira, vai entrar em pauta. Eu recebi essa denúncia na semana passada, já procurei levantar. Certo? Tem funcionárias dando aula na Atenas em período de serviço. Será aquela cúpula que... Aqueles nomes manjados. Exatamente aqueles nomes manjados. Você está sabendo também, não sei se é jogo de truco ou churrasco no horário de trabalho? Já ficou sabendo? Ô Marcos, eu fiquei sabendo, rapaz. Diz que tem um grupinho que vai ali é bom, velho. Eles vão num barzinho ali na Brandões. Brandões? Mais ou menos assim, 10 horas da manhã. Hora de estar no batente. Hora de estar no batente, está lá no carteado. Isso. Inclusive, falar que tinha até chefe lá do departamento, mas eu ainda não fui lá para ver, porque de jogo, de foto, é uma coisa que eu passo longe. Mas aí, a questão de... Mas aí a gente vai ter que uma hora chegar lá. Gente, o Carlos Alberto é muito investigativo, é mole para ele ir lá no carteado dele. Mas depois eu vou passar para ele. Como chama o nó da coisa. Passar o endereço nós certinho. estamos vivendo um momento muito, muito sério com relação às obras do Polivalente. Há um jogo de empurra terrível. A prefeitura, eu sei que a prefeitura não tem que pagar nada. Que quem paga é a Caixa Econômica Federal mediante medições. Mas a prefeitura tem responsabilidade, sim, ao escolher a empresa para tocar a obra. Porque lá, que eu pude saber, 415 mil reais foram pagos no mês de janeiro, que está findando amanhã, para aquela empresa que está lá, a GO, se não me engano, a GCO, se não me engano. E ela está trabalhando a passos lentos, porque ela não tem condição de manter a quantidade de funcionários para o desempenho, alegando que a Caixa Econômica atrasa pagamento. Aí, não é o caso de fazer um edital que coloque empresas em condição de tocar a obra? Eu acho que primeiro já começou um erro lá atrás. Aí, eu sinceramente, eu não gosto muito de ficar levantando lebre, falando de administração anterior, esses trem. Eu acho ruim ativo. Um negócio que eu gosto de olhar para frente, olhando para o retrovisor, a gente só anda para trás. Mas, infelizmente, houve um erro, no meu ponto de vista, na última gestão do Ataíde Vilela. A primeira obra que tinha que ser feita nessa questão seria essa de contenção de água pluvial. A bacia de contenção. A bacia de contenção. E aí vem a seguir depois que você faz a bacia, você vai ter uma tranquilidade para você fazer aqui embaixo. Se você não cercar lá em cima, essa de baixo vai ter pouca utilidade. Mas assim, as pessoas sopram na vida. A gente diz que teve um engenheiro que trabalhava lá na secretaria que falou para ele que, apesar do dinheiro estar lá, o dinheiro que agora foi liberado para o Renatinho, o engenheiro falou que a obra é desnecessária. Hoje a gente sabe que não é. Mas tudo bem. Então, esse erro começou lá de trás. Agora, o outro erro, vamos... É um erro muito esquisito, né? Agora vamos de fato aqui falar um negócio desse. Esse negócio polivalente, falar no termo popular, já está enchendo o saco. Sabe? Porque está na terceira licitação. Terceira licitação dessa obra. E não conseguem terminar. Aí eles fazem uma licitação... É a empresa que está aí demonstrando que pode abrir o bico qualquer hora. Dão ordem tem que demonstrar o contrário para fazer um serviço
de abertura de córrego no período de chuva. É algo genial. Muito bem pensado. Muito bem pensado. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso aqui no período de chuva, que aí a empresa vai ter que ficar pagando funcionário que está parado. Então, é umas coisas que não passam na mente de ninguém, a não ser desses gênios. Né? Desses gênios que estão na administração municipal. É um negócio absurdo. É a terceira licitação para a mesma obra. Eu nunca vi isso aqui em Passos. Eu nunca vi. Você, por exemplo, o Taquim estava aí assistindo a gente. O Taquim construiu uma das maiores obras da nossa cidade, que é a Câmara Municipal. O Taquim gastou menos do que o orçamento previsto e ainda foi elogiado pelo Tribunal de Contas. Agora, um lugar que tem então, dinheiro em caixa. A do Polivalente tinha um dinheiro em caixa, já estão acabando com o dinheiro, não vai sobrar nada. E não vão terminar a obra. Agora, como que uma administração dessa se diz uma administração capaz de olhar a cidade de Passos? Volto a repetir, 3 licitações para a mesma obra e não terminam a obra. E agora, com esse período de chuva, vai se arrastar isso novamente. Até abril? Vai. Eu não sei se essa administração consegue terminar essa obra. Não, tem muita obra. E tem, eu sei brincadeira, eu não sei se eles conseguem. O centro esportivo lá na Coab também caminhando. Eu não sei nem se está caminhando. Eu passei lá e a gente olha para o lado da obra que está sendo feita lá, não vê ação nenhuma. Então, não, o ritmo da obra desse pessoal é a mesma coisa do ritmo do raciocínio de Eduardo Suplicy. Muito lento. Muito lento. Olha, tem um outro prédio, nós estamos falando aqui, daqui a pouquinho eu vou mudar de assunto, eu vou deixar de falar com o vereador para falar com o presidente do PMDB, que é importante. É PMDB ou MDB? MDB, aí só dá um tempo que eu vou trocar de roupa, porque eu viro bate-figura. Tá bom. Há uma coisa séria aqui, um lugar que está pronto para pequenos ajustes, ou ajustes maiores, mas está lá, hoje, jogado às traças, que é o Hospital Otto Placaur. Sem que ninguém, eu sei que ele é de uma fundação, sem que ninguém tome alguma atitude para fazer aquele prédio ser útil à comunidade. O que caberia num prédio como aquele, você que conhece a estrutura, para beneficiar a cidade, principalmente na área da saúde? Caberia um hospital municipal, um mini hospital, um centro de atendimento. Um hospital dá para fazer hospital ali tranquilamente, o espaço é grande. Agora caberia negociação com a fundação, poderia talvez, não sei se pagar um aluguel, ou se tiver algum dinheiro, pensar na própria desapropriação. Então você tem várias situações que envolvem lá. Quando foi fechar o Otto, eu falei isso em tribuna, não sei se você lembra. Eu sugeri para o prefeito levar toda a secretaria de obras para lá, certo? E também tentar transformar aquilo num centro de atendimento. Ou transformaria em centro de atendimento, ou transformaria no centro de atendimento no mini hospital e fazeria do São Lucas apenas a parte administrativa da saúde, certo? Ou então inverteria. Mas é um local que está prontinho. Um local que está pronto. É pouca coisinha ali, você coloca para funcionar, você faz ali um grande centro de referência. Um centro rápido, para desafogar a UPA, para atender o povo de forma mais rápida. Inclusive, ali poderia ficar até exclusivamente para uma faixa da cidade, que é enorme. Então você tem várias coisas, várias possibilidades. Você colocaria em prática a ideia de descentralizar primeiro um pouco dessa UPA aqui, uma UPA na região da cidade? Pode. Ali você pode fazer no Otto, você pode fazer um mini hospital e no São Lucas você voltar a fazer um pronto-socorro. Então você fica 2 pronto-socorros dos lados opostos da cidade. Então você consegue atingir a população de uma maneira mais eficaz. Agora, falta pensamento. Isso eu falei quando foi fechar o Otto. Aluga, vamos fazer um termo, vamos investir naquilo. Agora, situação... Você acha que justifica sempre o argumento, eu não posso fazer, eu não vou fazer porque não temos dinheiro, não há dinheiro na prefeitura? Carlos Alberto, dinheiro para pagar terceirizado tem. Dinheiro para jogar no ralo tem. Dinheiro para fazer tapa-buraco mal feito e gastar o dinheiro do contribuinte tem.
Então, isso do problema, deixa eu falar, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Eles não têm a mínima capacidade administrativa. A TV OK. São as chuvas de Minas. Aqui ela não tem feito. Você estava falando sobre... Eu estava falando que além dessa questão que não existe questão de falta de dinheiro, isso é falta de gestão. A gente sabe que o município não está nadando de braçada, mas todo esse período do Renatinho, o orçamento subiu. Todo esse período do Renatinho, o orçamento subiu. Os 3 anos. Aumentou a arrecadação do município, em todos os momentos. Então falta de dinheiro, não é falta de gestão mesmo. A falta de gestão é tão grande, Isabel, que eu te falei, esses dias eu vi lá a questão da fábrica de blocos, depois passei para ver a questão do canil. Olha, o canil é uma coisa vexatória. É vexatória o que eles estão fazendo ali. Sabe, também não tem cuidado nenhum com os animais. Toda hora fala que vai ceder dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, e a gente vê as pessoas fazendo publicidade em cima, e a coisa simplesmente está funcionando? Você tem notícia? Diz que eles estão pegando todos os cachorros da cidade, estão castrando e levando para lá. Que me falaram hoje, isso eu não vi. Mas pode isso sem o cuidado? Não sei, Carlos Alberto. Eu acho que não é possível. Mas essa eu não vi. Então, por isso eu não quero levar adiante. Agora, o que eu vi foi a situação do canil. De dó. Em termos de infraestrutura, de limpeza, de ocupação, as obras que eram necessárias. A gente tinha mania de falar que não se faz isso nem com cachorro, né? Ali não se faz nem com barato. Não tem jeito. Tá horrível. Bom, espero que as entidades que receber as verbas agora da prefeitura consigam dar é capaz deles até investir lá, ajudando a prefeitura. A prefeitura tinha que fazer exceção daquilo para quem gosta. A prefeitura dá o dinheiro, deixa as pessoas que gostam cuidar, vão cuidar com amor, com carinho. O animal vai ser bem tratado. É melhor que ficar de jogo de empurro. Do que ela não fazer nada, né? Passa a verba para as entidades, faz um convênio, deixa as entidades cuidarem. Ô Marcos Lopes, o Gilberto também está na ponta da linha? Tá lá em Belo Horizonte aguardando a gente. Põe ele para falar aí, daqui um pouco nós voltamos com a última etapa nossa, com o Eric falando como presidente do PMDB e as questões ligadas à sucessão do prefeito Renatinho Olivos. Certo. Vamos trazer então de Belo Horizonte o nosso amigo Gilberto Almeida. Um abraço, Gilberto. Simples. Dos números da educação no Passo. A Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria cujo desempenho tem sido muito bem avaliado. No entanto, nós temos que pensar sempre em futuro. Temos que pensar sempre em ver os números de hoje e analisar as formas e o planejamento que a gente vem a fazer para conseguirmos evoluir todo o processo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ele tem como função fornecer instrumentos de planejamento para a política educacional. E um dos pontos que ele apura é o IDEB. O IDEB traça metas para que o ensino brasileiro chegue em 2022 com índice 6.0. E analisando os dados do município de Passos, é preciso entender que o ensino básico é dividido tecnicamente nos anos iniciais, que é do primeiro ao 5º ano, e os anos finais, que é do 6º ano ao 9º ano. Quando a gente debruça sobre os números dos primeiros anos, dos anos iniciais de 1º ao 5º, nós percebemos que o desempenho do sistema educacional de Passos é extraordinário. Nós já atingimos o índice de 7.0, ou seja, estamos num patamar parecido com
patamar equivalente de países desenvolvidos. São traçadas metas para o município com o objetivo de chegar nesse 6.0 em 2022. Portanto, no caso dos primeiros anos, dos anos iniciais, Passos já suplantou com vantagem esses números. Está de parabéns à Secretaria Municipal de Educação. No entanto, quando vamos fazer a mesma análise para os anos finais, nós percebemos que o município, que desde 2007, quando começamos a ter as apurações do IDEB, vinha cumprindo as metas traçadas para o município e uma projeção de alcançarmos o índice desejado, no período, a partir de 2015, nós começamos a observar uma queda. Em 2017, nós precisamos também informar que em 2017 foi o último índice, o de 2019 deve sair ainda esse ano. Em 2017, quando a gente tinha projeção para atingir 5,4, nós tivemos míseros 4,9, observando uma queda. Em relação a 2015, nós tivemos uma queda de 0,3. E em relação à meta desse ano, meio ponto. Ou seja, nós estamos percebendo que nos anos finais o sistema educacional do município de Passos tem observado uma regressão. E isso nos deixa preocupados. Não no sentido de aqui fazer críticas ou diminuir o trabalho da Secretaria Municipal, que, como já disse, é um excelente trabalho, mas é preciso que exista uma maneira de planejar melhor para que a gente consiga alcançar, nos anos finais, um desempenho semelhante ao que acontece nos anos iniciais. E analisando mais profundamente esses números, isso lá na página do IDEB, que pode ser acessado também através do site QEDU, nós observamos que algumas coisas estão andando mal. Por exemplo, o desempenho da matemática nos anos finais. Nós atingimos apenas 20% dos alunos com índice adequado de aprendizado. É muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos, então, começar a desenvolver um plano para melhorar esse aspecto. O desempenho em português é um pouco melhor, mas ainda abaixo do esperado. Se nós temos, dos 166 alunos, apenas 20% deles atingindo um aprendizado satisfatório, por outro lado, nós temos um índice muito alto de aprovação. Ou seja, nos anos iniciais e nos anos finais, apenas 6 reprovações. Ora, se na prova Brasil, que é base para apurar o índice de aproveitamento, nós tivemos 20% apenas de aprendizado, estaríamos nós aprovando alunos que não aprenderam? Essa é uma grande questão que precisa ser colocada, e essa questão não é de Passos. Essa questão é do sistema brasileiro de educação e a questão de aprovar a qualquer tempo, a qualquer maneira, os alunos, sem levar em conta a questão efetiva do aprendizado. Se nós temos, então, um indicador que mostra esse baixo desempenho de aprendizado, há de se fazer um planejamento para incrementar as ações municipais para melhorar essa situação. Olha, a educação em Passos tem uma rede de ensino muito boa, eficiente, mas o Gilberto está tocando na questão da qualidade. E é um tema que eu gostaria de ver a sua opinião a respeito. Olha, o Carlos Alberto, eu lembro, o Gilberto falou aí dos índices de 2015, né? Então, de fato algumas coisas. Depois desse período, em 2012 que Passos atingiu um nível que estava crescendo acima da média nacional, porque na época, no terceiro mandato do meu pai, o último mandato do MDB, foi implantado um sistema educacional aqui em Passos, mediante um convênio. Eu posso até estar falando bobagem aqui, mas eu acho que era um sistema positivo. Tá? E na época se elevou toda a avaliação do sistema, porque tinha apostilas e tinha materiais de qualidade. Então, depois disso, depois que esse sistema saiu, deixou de ser utilizado, aqui a gente começou uma queda. Então a gente tem que fazer essa reavaliação,
Porque por mais, por exemplo, que a gente entenda que a gente tem professores qualificados, que tenha boa vontade dos pais ajudarem na formação de uma apostila, de uma cartilha, o técnico que faz uma apostila para um ângulo, para um positivo, para um objetivo, são preparados para fazer aquilo. Eles têm toda uma formação técnica e científica para desenvolver um método de ensino, né, que os nossos professores, alguns não possuem, e muito menos os pais de alunos. Mesmo porque eu então acho nós temos que procurar o melhor. Não dá tempo você, numa sala de aula, pensar num produto não tem como. Para poder dar auxílio a todos. O professor já tem que fazer tudo dentro de uma sala de aula. E como que ele ainda vai tentar formular uma apostila, não desmerecendo ninguém, que a gente sabe que tem várias escolas utilizam aqui apostilas que foram feitas pelos próprios professores das unidades, e a gente só tem a elogiar, né? Mas depois que saiu esse sistema do município de Passo, houve de fato essa queda. E a gente nunca tem que procurar piorar. Se era o melhor, vamos trazer de volta e vamos colocar os nossos professores para aprenderem, vamos dar curso para os professores. Há índices que os alunos precisam atingir. Isso. Para dar excelência. E a partir do momento que você contrata o melhor, Carlos Alberto, você pode dar inclusive a condição dos professores do município começarem a aprender a técnica de se montar um material didático. Então tudo é aprendizado. Agora eu vou fazer uma substituição. Vai sair o Eric, vereador, que debateu aqui vários temas com nosso programa, e vai entrar o Eric, presidente do PMDB, para falar um pouco das eleições municipais. Como que o MDB está se preparando para enfrentar as eleições de 2020, vai acontecer em outubro? Olha, Carlos Alberto, o MDB vem se preparando com bastante seriedade, como que é característica do nosso partido. Nós estamos em duas frentes, né, na montagem das chapas de vereador, né, que a gente procurou, principalmente na chapa de vereador, e na montagem que a gente fez também do atual diretório e do atual executivo. Nós procuramos trazer nomes novos para compor um partido e também uma valorização das pessoas tradicionais, porque a gente acha que a gente conseguir mesclar a juventude com a experiência é o melhor caminho fazer um partido forte, um partido que possa atender os anseios da população passense. Então isso a gente conseguiu, a gente vai montar uma chapa de vereadores bastante heterogênea, então a gente vai ter pessoas tradicionais, vão ter pessoas novas, que nunca estiveram envolvidas com políticas, mas todos com o mesmo intuito de fazer a cidade de Passo crescer. Você acha que agora não vai poder ter coligação mais proporcional? Certo. Isso dificulta a eleição de um candidato a vereador pelo partido? Olha, Carlos Alberto, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que quem ganha com essa modificação, de você não permitir a coligação mais de chapas de vereadores, quem ganha é o partido forte. O MDB é o partido mais forte, passa vários anos, 50 anos, 60 anos. Então, é o partido mais estruturado da cidade, é o partido que tem base, todo lugar que você vai tem um MDBista. Então, o partido ganha com isso. Porque o que acontecia antes? Os vendilhões da política juntavam 3, 4, 5 partidinhos, montavam uma coligação para alavancar meia dúzia. Então era isso que acontecia, juntavam meia dúzia de partidos lá, colocavam quantidade sem qualidade, apenas para fazer vereador. O PMDB não. O PMDB buscou, acima de tudo, a qualidade. A quantidade a gente tem também, mas a nossa quantidade tem que ser aliada com qualidade na hora da montagem da chapa. Faz-se a seleção. Faz-se a seleção. Pela convenção ou de uma forma natural? Se tiver que chegar à convenção, chegaremos. Mas eu acredito que mediante o diálogo, principalmente agora, já no começo do mês de março, né, que é o prazo que a gente tem de mudanças de partido, até na primeira quinzena do mês de março, a gente já vai estar com a chapa montada dentro de um processo democrático e de diálogo. Nós esperamos não ter que chegar na convenção para selecionar candidatos a vereador. O MDB foi o partido que bateu na trave na última eleição. O MDB não bateu na trave na última eleição. Não bateu? Então, quem bateu na trave na última eleição foi a cidade de Passos. Não, aí você está usando a minha figura de linguagem para um lado
dolorido. Eu estou falando mas exatamente. Quem bateu na trave foi a cidade de Passos. Ao escolher o atual gestor, em detrimento de um dos maiores administradores que temos da cidade de Passos, que é o professor Fábio Calas. Então, em consequência dessa batida na trave, colocou-se o Renatinho como prefeito. Não temos pesquisa oficial, mas o boca a boca, o Silveira falar, e é difícil, mas é muito difícil encontrar alguém que faça um elogio ao Renatinho. Vai lá na prefeitura que está cheio. Não, aí, você chega lá no prédio, do lado dele estão os 4 professores falando que estão fazendo a maior gestão da história. Eu sou capaz de dizer para você que falam na frente dele. Não é a mesma coisa que falam nas fotos. E aí, hoje parece que o contraponto é a candidatura do MDB, que é o Fábio Calas. E você acha que a candidatura do Fábio Calas poderá prosseguir, mesmo a gente sabendo hoje que ele não é candidato porque é ficha suja? Não, isso você está falando. Está lá na lei. Você não, senhor. Ele está recorrendo em segunda instância. Não, senhor. Foi julgado em segunda instância. Ele não é ficha suja, Carlos Alberto. Não é. Você tenta me apertar que você não vai conseguir. Ele está impedido não de está. ser candidato. Você, me desculpe, meu amigo. Então me diga por que ele não está impedido. Me desculpa. É necessário eu não estou sabendo ler. É necessário um estudo maior da lei de ficha limpa. A lei de ficha limpa não é apenas a condenação em segunda instância, que já é impeditivo automático. Dentro disso, não é. Dentro disso você tem 14 a 16 critérios que têm que ser atendidos dentro da lei de ficha limpa. Entre eles você tem que ter todo, você tem que ter benefício particular, você tem que ter a vantagem pecuniária, você tem que ter toda uma série de requisitos tem que estar na condenação. Eu falo, nenhuma das condenações aqui contém esses requisitos. Então nós não temos essa condenação dele na segunda instância, se ele está dessa forma tão ilibado, como se explica a condenação dele na segunda instância? Alberto, eu não posso explicar. Agora, quando você tem recurso, é para você provar a inocência. Eu não sou advogado do Fábio. Eu não estou por dentro dos processos. Eu acho que o que eu sei das sentenças do Fábio é o que você sabe. E aquilo que eu já li, eu sei que não é impeditivo para a candidatura dele. Quando é com o MDB, nós não trabalhamos com nenhum tipo de plano B. Não? Nós só temos como candidato o Fábio Calas, como pré-candidato. Nós não temos plano B. Ele é apenas nosso plano A e é o plano que vai tirar a cidade desse palácio. Plano A. Não tem plano B. Plano A e o único plano. Agora você não pode dizer que seria surpreendido se as outras instâncias confirmarem o que a segunda instância acabou de fazer. Então o MDB trabalha sem um projeto alternativo? O MDB não trabalha com projeto alternativo. Primeiro, Carlos Alberto, nós temos, aí eu vou falar, eu não posso falar como advogado do Fábio, mas não sou. Mas dentro do partido nós temos a plena convicção da inocência do Fábio e que mais cedo ou mais tarde ele vai provar a sua inocência. E nós não temos plano alternativo. Nós nunca nesses 4 anos, estamos entrando no 4º ano agora de mandato, nós pensamos em outro candidato que não fosse o Fábio. Seu nome, ora bem, surge como um possível candidato se o Fábio Calas não puder. Você toparia? Não é se o Fábio Calas não puder, o Fábio Calas pode. Volto a repetir, o Fábio Calas pode. Hipoteticamente. Eu não. Dentro do quadro que nós temos. Carlos Alberto, eu não aceito esse ponto. O Fábio só não vai ser candidato se ele não quiser. Se ele não quiser, é um fator. Diz que alguém influencia para que ele não seja candidato. Para tocar a faculdade. Se ele chegar e falar que ele não quer, isso é um direito dele. A gente vai respeitar. Agora, quanto ao poder de ser candidato, e será registrado, nós temos plena convicção que ele será candidato, terá sua inscrição, sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral e será eleito. Essa é a definição. Essa é a definição nossa. É como a gente enxerga a candidatura, a pré-candidatura. Não tem mais. Mantenha a calma. Eu sou teimoso também. Então vamos manter a calma, porque eu preciso perguntar. Olha, o PT usou de uma estratégia do Lula engaiolado, estava preso, de usar até o último momento
a possibilidade do Lula ser candidato para indicar um poste. E esse poste ser eleito. Você viu o que deu. Haddad até cumpriu um papel histórico, mas a estratégia do Lula tem o MDB de fato não está usando esse Não. Querendo ter o Fábio como o ungido para poder indicar alguém? Carlos Alberto, o MDB é um partido até certo ponto em termos de eleição, ele é bastante pragmático. Se nós tivéssemos a convicção que o Fábio de fato não poderá concorrer às eleições por qualquer motivo que seja, a gente já tinha sentado e conversado com o Fábio. O Fábio mesmo já teria aberto mão. Só que a convicção nossa, juridicamente, a possibilidade dele ser candidato é tranquila. Então, se a gente tivesse essa convicção, você pode ter certeza, o Fábio falaria para a gente, e se ele não fizesse, nós falaríamos para ele. Se você não pode ser candidato, apoie um candidato do MDB. Mas já vamos para a rua mostrar um nome. Porque o que a gente sofreu muito ano passado, na eleição passada, aí que eu te falo que esse pragmatismo já tem que ter. Nós sofremos muito na última eleição. Demoramos a decidir um pouco pelo nome do Fábio. E demoramos para colocar o nome dele na rua. Porque também naquela eleição já houve uma diminuição do tempo de campanha. Nós estávamos acostumados com X, naquela foi Y. Tempo bem menor. E agora esse tempo menor, eu não estou vendo a ação completa. Então, é menor, é um tempo mais curto. Só que na outra, a gente teve essa deficiência. Legal. A gente começou a campanha um pouco depois que a gente deveria. Porque a campanha não é restrita aos 45 dias hoje. Eu tenho que começar lá agora, em janeiro. Então, se nós tivéssemos outro candidato, a gente já tinha pedido para o Fábio abrir mão e apoiar um candidato que a gente vai escolher. Você disse aí que a campanha começa em janeiro. Hoje é o penúltimo dia do mês de janeiro. Mas então, Carlos Alberto, mas essa é a questão. Nós temos já essa definição pela pré-candidatura do Fábio. Então nós estamos andando e mostrando para a população o nome do Fábio. Certo? Então essa já é um fato definido. Nós, de fato, e isso eu vou te falar. Eu, de fato, eu não tenho medo quanto. Eu não tenho medo quanto ao registro da candidatura. Com o cabo eleitoral que vocês têm, pelo que a gente percebe, pela experiência de lidar com essa questão da política, o Fábio não precisa nem andar muito, não. Só deixar o rapaz continuar batendo cabeça. Mas isso é o que eu te falo. Se a gente tivesse um outro nome, por exemplo, se fosse o nome meu, se fosse o nome do Irã, vamos falar que a gente está mais evidente para ser vereador, a gente já pediria o apoio do Fábio. Então vamos lançar o nosso nome agora. Mas é fato que essa hipótese a gente não trabalha com ela. A gente trabalha com o Fábio candidato. Nesse caso, o candidato pode pedir apoio, que tem mesmo que pedir apoio, não tem outro jeito, mas o apoio como cabo eleitoral, a ação do Fábio na candidatura do Tuco não foi uma coisa muito positiva, não. Não resultou na quantidade de votos que poderia ser... ou você acha que é o contrário? Eu quero saber, assim, com tudo aquilo que a gente envolve política, a campanha não é apenas você como... eu tive 20 mil votos na eleição, eu vou conseguir transferência para um outro candidato. A eleição não passa por aí. Ela passa pela capacidade do partido de fazer um candidato competitivo, pelo próprio perfil do candidato, pelo nível de militância. Então, muitas coisas. Eu não quero entrar em detalhes da campanha, porque eu não participei. Então, eu não vou falar aqui da campanha de ninguém. Mas você fazer uma transferência de votos é um negócio muito complicado. São pouca gente, poucos políticos que conseguem, e quando conseguem, não conseguem a transferência total. Ela é sempre em 20%, 30%. E olha lá. Caminhando para o Brasil, o perfil do eleitor, só voltando a finalizar isso, pois não. O perfil do eleitor brasileiro é muito personalista. É uma tradição dentro da política brasileira esse personalismo. A pessoa vota, eu voto em fulano de tal. Até hoje eu lembro, fazia as campanhas com o papai saía, as pessoas falavam, eu não sou MDB, eu sou Hernani. Aqui no caso a gente tinha as pessoas que votaram no Lula por causa do Lula, que votavam no Getúlio pela figura do Getúlio, pelo Brizola, que você tinha um brizolismo. Então, o perfil do eleitor, ele é personalista. Bom,
Isso aí, o resultado dessa prosa nossa, nós vamos ver depois do dia da eleição, o dia seguinte da eleição. Mas o que eu queria te perguntar, para encerrar, voltando ao desempenho do vereador, porque o vereador dá visibilidade ao seu nome e também ao partido que ele pertence. E você teve desempenhos interessantes na Câmara Municipal de Passo, principalmente quando agora você preparou, assinou e foi relator da CPI dos transportes coletivos, que aconteceu agora como último ato da gestão, antes de vocês entrarem no recesso do fim de ano. A tua atitude, num determinado momento, era para que a Câmara pudesse julgar o prefeito Renatinho Orives. E isso acabou não acontecendo, até por uma atitude sua que retirou do relatório uma parte em que o Rômulo Fraga sugeriu que fosse retirado, como não coubesse ali no relatório, você retirou. Você acha mesmo que foi uma atitude correta a tua retirada dessa parte do relatório? Olha, Carlos Alberto, eu acho que assim, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que olhar pelo lado ético, moral e, principalmente, quando você está num cargo público, o lado legal. Eu, a princípio, de fato, achava que poderia caber ali a cassação do prefeito. Ainda acho, tá? Ainda acho isso. Mesmo tendo retirado do relatório, ainda é possível. Se alguém pedir a instalação, a Câmara vai ser obrigada a instaurar. Aí teria que pedir uma comissão processante. Uma comissão processante. Eu ainda acho que é cabível, assim, de impedimento. Só que, acho que para não criar mais um atrito desnecessário naquele momento, porque o clima ali se acirrou demais. Estava parecendo um clima de clássico de futebol. Então, ficou um clima muito acirrado. Então, eu acabei aceitando parte dos argumentos do Rômulo, né? Tanto, lógico, pela parte legal, que ele é um advogado brilhante, a gente sabe disso, como também pelo lado político, para a gente não trazer um transtorno maior para a cidade e criar mais um fato político que iria atrasar mais ainda o desenvolvimento da nossa cidade. Por isso que, no momento, eu achei adequado. Tá? Mas nada impede que qualquer um do povo possa ir lá pedir que seja feito um estudo ou montar uma comissão processante. Agora, depois da CPI, ou durante o processo da CPI, a Prefeitura conseguiu se reorganizar para colocar uma empresa trabalhando aqui em regime de urgência. 180 dias. Já venceu. E agora? O que tem que ser feito daqui para frente? Bom, existe possibilidade de prorrogação no prazo? Não, na verdade, eles têm um termo de ajustamento de conduta que prevê isso. Era esse contrato agora de emergência por 180, prorrogável por mais 180. Então, com certeza, esse contrato que a atual concessionária vai ser renovado. Mas já está correndo esse prazo, que seria de 180 para 180, que dá um ano. Então, esse prazo já passou da metade e a Prefeitura até agora não conseguiu montar um edital. Doutor Marcelo Vasconcelos, em entrevista que concedeu ao nosso programa, disse que que tem até 180 dias, que seria o mês de junho, para poder fazer essa prorrogação, fazer a preparação de uma licitação precária de um ano. A de 15 anos viria depois. Não, está precisando de ler de novo o termo que eles assinaram. Tá? Já era para estar sendo feito edital, já era para ter feito todo o estudo. Então, você está falando isso, eu já discordo frontalmente, e para você matar a dúvida, pode procurar o doutor Antônio José, que ele vai te matar essa dúvida. É o que nós vamos fazer. Até junho já para estar tudo pronto. Não, tudo pronto, a licitação feita? Tudo. Não, no mínimo a licitação em andamento. No mínimo a licitação para concessão. É isso que ele disse, que tem 180 dias para poder preparar a licitação. Carlos Alberto, são duas coisas que para um ano só. São duas coisas que está havendo uma confusão. Precária. O preparo, eu participei da última licitação de concessão de transporte coletivo. Ela tem duas fases. Então, por isso que está havendo essa confusão na Prefeitura. Então, serve até de alerta para eles, já que eles custam para entender como funciona o sistema legal brasileiro, principalmente administrativo. O preparo da licitação de transporte coletivo, primeiro, é o estudo técnico.
é de viabilidade, de mobilidade urbana, e esse estudo não foi feito. Então, essa é a primeira fase da licitação. Isso tem que ser aprovado, discutido com audiências públicas, é o primeiro passo. Depois desse passo, aí que você vai abrir a licitação em si, para a concessão de 15 anos. Mas essa primeira fase não está sendo feita. Se eles não terminarem essa primeira fase e iniciarem a segunda fase até junho, vão estar descumprindo, sim, um termo de compromisso. Então, para um bom entendedor... E não termina, viu? Já estou te adiantando que não termina. Para um bom entendedor, o que o Marcelo Vasconcelos, o doutor Marcelo Vasconcelos, está dizendo é que ele vai levar 180 dias, fazer uma licitação precária de 1 ano, para a outra gestão fazer a de 15 anos. Olha, aí com os estudos de linhas, se isso fosse de mobilidade. Se isso fosse permitido no TAC, seria o ideal. Porque pelo menos a prefeitura já admite que é incompetente para fazer a licitação e já está deixando para a próxima administração. Isso já é uma confissão da incompetência da prefeitura, da atual gestão. Seria ótimo que eles procedessem dessa forma. Porque já mostrariam que eles não têm competência para estar onde estão. Mas do jeito que eu estou vendo, é para aí que vai caminhar. Se for dessa forma, vai caminhar. E acredito que caminhe dessa forma, mas de qualquer maneira estarão descumprindo o TAC. Tá? Porque o TAC já prevê 180 dias e já isso tem consequência para eles, para os administradores, para o Renatinho? É um problema de improbidade administrativa. Ninguém é obrigado a assinar TAC. O Ministério Público não te obriga. Ele te coloca lá, se você quiser cumprir, cumpre. Se não quiser, vai para ação. Agora, a partir do momento que você assina, você tem as sanções. E a prefeitura vai sofrer sanções com isso. Ô, Eric, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. A entrevista, acho que atingiu os objetivos de clarear a opinião pública sobre diversos assuntos. Não que a gente espere que a opinião pública considere correta a forma desse condutor do programa dizer e nem a sua forma de expressar. Mas aqui eu acho que a prestação de serviço à comunidade foi concluída com êxito, porque você se expressou, defendeu seus pontos de vista e nós tentamos de lá de cá questionar aquilo que devemos questionar de um homem público da sua envergadura. Aqui só tem uma coisa, essa nossa conversa aqui, que não chama nem de entrevista, a conversa nossa, não é chapa branca. Porque tem uma turma de uma determinada administração, de uma determinada cidade, de determinada região do estado, que só gosta de entrevistinha chapa branca. Isso não dá. Você se sente incomodado com a pergunta sem adjetivo. Você, de fato, perguntou aquilo que você acha por direito de perguntar, eu respondi. Por mais amizade que a gente tem, você cumpriu o seu papel de jornalista. Né? Tentando, de fato, mostrar para a população que é o que não é. Então, nisso, a gente também fica muito satisfeito. Porque o Carlos Alberto, um homem público, ele não pode ter medo de ser entrevistado. Ele não pode ter medo de dar cara a tapa. Se tiver medo de dar cara a tapa, vai para o circo. Né? Vai lá, vai para outro lugar, vai rezar, vai para a igreja, ficar lá quietinho. O homem público ele tem que estar à disposição do povo para críticas e elogios. É obrigação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.